Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, um texto já conhecido, mas esta noite vamos tomar uma atenção a respeito dos versículos que nós sempre lemos na Santa Ceia. E hoje, como estamos também participando da Santa Ceia, o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção a estes versículos. Capítulo 11, versículo 17 em diante. Glória a Deus. Glória. Faz nesse aqui a mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11, versículo 17. Glória a Deus. Acho que se deixasse do mesmo jeito que estava o outro lá, estava bom. Capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunides para juízo. Quando as demais coisas eu os ordenarei, quando for ter convosco. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Eu creio que o Senhor quer falar conosco a respeito deste assunto tão importante para a igreja, Senhor, tão relevante que é a Santa Ceia. E eu peço a Ti, Senhor, usa-me como um canal do Teu Espírito, da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser edificados, vivificados, despertados, Senhor, para a realidade espiritual que é a Santa Ceia. Que possamos, ao final desta mensagem, participar da Santa Ceia com temor e tremor, Senhor, reconhecendo o que estamos fazendo, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar sem deixar de dar glória a Deus de aleluia. Amados irmãos, amada igreja, o texto que nós lemos, destinado à igreja em Corinto, vem para ensinar a igreja, para instruir a igreja, para exortar a igreja a respeito da Santa Ceia. A igreja em Corinto é conhecida como uma igreja
que tinha o carisma, que tinha os dons espirituais, que era usada por Deus, uma igreja efervescente, uma igreja dinâmica, uma igreja onde os sinais acompanhavam essa igreja. Uma igreja que era preciso até mesmo uma ordem no culto de tão pentecostal que o povo era. Era preciso dizer, povo, calma um pouquinho, respira um pouquinho, que o pregador quer pregar também. O pastor precisa trazer uma exortação. De tão efervescente era essa igreja. Mas veja, irmãos, que apesar de todo esse Pentecoste, todo esse movimento, ela estava falhando numa coisa essencial para a igreja, a Santa Ceia. A Bíblia vai nos dizer que estes irmãos se reuniam e faziam um banquete, e parece-nos que cada um trazia algo para fazer parte da ceia, e aqueles que tinham em abastança traziam, né, algo grande, né, traziam o melhor que tinham, e aqueles que nada tinham ficavam na esperança de compartilhar daqueles que trouxeram lá uma janta bem farta, e aqueles que não tinham nada ficavam na esperança de comer com os outros irmãos. E nos diz a palavra, irmãos, que chega a notícia ao apóstolo Paulo, o pastor da igreja, o supervisor, melhor dizendo, de que esses irmãos se reuniam para tomar Santa Ceia, e era uma loucura, era uma competição de quem comia primeiro, quem comia mais rápido, né? As pessoas, cada um participava antecipadamente da sua ceia, ou seja, eles não esperavam uns pelos outros, era dado o amém, e cada um seguia comendo a sua ceia. Ou seja, irmãos, manifestava entre eles uma divisão, uma facção. Eles não se reuniam para, em comunhão com os seus irmãos, em comunhão com Deus, participar da Santa Ceia, unidos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, mas cada um ali, embora estando com o tema Santa Ceia no culto, embora fosse o convite fosse para a Santa Ceia, cada um ali estava preocupado em apenas jantar e voltar para casa, sem se preocupar com o que estava ao seu lado. Eles só se preocupavam consigo mesmos. E nos diz a palavra de Deus que o que eles faziam, olha que sentença terrível, diz o apóstolo Paulo que o que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com Santa Ceia, não trazia benefício nenhum para a igreja, pelo contrário, só trazia destruição para a igreja. Veja como esse tema Santa Ceia é importante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer que o que eles faziam traria condenação sobre eles. Toda aquela festa, aquela alegria e aquela falsa aparência de piedade, na verdade, estava trazendo sobre eles condenação. Nos diz a palavra de Deus, no versículo de número 20, quando, pois, vos reunis, não no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, eles estavam ali reunidos, tinha pão, tinha o suco, né? Aparentemente tinha o corpo e o sangue, mas espiritualmente o que eles estavam fazendo é simplesmente uma janta, porque havia entre eles divisão. E aí eu já começo a dizer para a igreja que a Santa Ceia, ela é um símbolo de unidade. É uma liturgia que manifesta a unidade da igreja. Porque ao participarmos da Santa Ceia, estamos todos nós participando do mesmo pão. E até por isso que nós temos a preocupação de ter apenas um pão, para que todos participem do mesmo pão. Não há divisão entre nós, não há um pão especial para uma classe
de irmãos e o pão mais barato para outra classe de irmãos, né? Um pão doce com farofa para os obreiros e um pão cascudo lá para o novo convertido. Todos participam do mesmo pão, porque nós somos uma só igreja. Então, para participarmos da Santa Ceia, precisamos estar em unidade com a igreja. E aí, irmãos, aí está um ponto delicado na Santa Ceia, na vida de alguns irmãos, porque às vezes chegam com o seu coração atribulado, chegam com o seu coração pesado, sem estar em comunhão com a igreja, com seus irmãos. Obviamente, às vezes nós podemos ter alguns desencontros, irmão Dinaldo. Às vezes nós podemos nos esbarrar em nossas ideias, mas nós precisamos zelar pela unidade da igreja. Nós não podemos, irmãos, ter aqui dois grupos, nós não podemos ter uma facção, nós não podemos aceitar em nosso meio a murmuração, nós não podemos aceitar em nosso meio a divisão, nós devemos de proclamar que nós somos uma só igreja. E se nós tivermos alguma divergência com o nosso irmão, nós vamos chegar diante de Deus e apresentar: Senhor, eu tenho essa dificuldade, estou passando por este problema, mas eu não aceito estar nesta situação. Ajude-me a vencer a mim mesmo, ajude-me a vencer o meu ego, ajude-me a vencer este sentimento pesado que tenho a respeito do meu irmão, a respeito do pastor, a respeito do corpo de obreiros, porque eu quero estar em unidade com a igreja. Nós não podemos, irmãos, ter uma igreja na sede de um jeito, uma igreja na congregação Roçado de outro, lá no Eldorado de outro, lá na Guarda outra igreja, e como já se ouviu dizer, infelizmente, de que, não, na congregação aqui nós somos assim, mas lá na sede, lá da sede eles se viram, ou como já, infelizmente, houve caso de até mesmo o líder dizer: olha, nós não vamos para a sede, não precisa ir para a sede, é melhor nós ficarmos aqui na congregação. Isso vem do inferno, esta ideia, porque assim quis Satanás estabelecer também o seu trono em competição com o trono de Deus. Se nós cremos que estamos numa igreja estabelecida por Deus, estamos no ministério estabelecido por Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós não podemos ter competição de trono. Aqui quem manda é Deus, aqui quem é o Senhor é Deus, só há um trono e quem está sentado neste trono é Deus. Se quiser competir com Deus, vai pedir espaço no trono do diabo. Mas aqui só tem um trono. Quem manda aqui é Deus. Aqui nós não somos guiados pela amizade. Aqui nós não somos guiados por quem dizima alto, quem dizima baixo, quem não dizima. Aqui nós não somos guiados por afinidade, por familiaridade. Aqui quem manda é Deus. Se você estiver interessado de conquistar algo dentro da igreja que não seja pelo movimento do Espírito Santo, você vai perder tempo, porque quem está sentado no trono, que a igreja está submissa, é o nosso Deus. Eu posso muito ser seu amigo, mas não poderei fazer nada que o meu Deus não mande. Este corpo de obreiros amanhã aqui estará reunido e não poderão tomar uma decisão sequer que Deus assim não ordene, que não traga paz a nós e não traga uma direção do Espírito Santo de Deus a nós, porque o dono da igreja é Deus. Então não tem como, irmãos, ter divisão. Se Deus é um só, né? Nós estávamos, foi hoje que nós, olha, hoje nós falamos tanta coisa, né? Lição grande hoje, né? Não pode Deus falar uma coisa e um anjo dizer outra. Se um anjo disser outra coisa, né, diferente do que Deus falou, que seja considerado anátema. Isso é do inferno, é um anjo caído, é um demônio, porque a palavra de Deus é uma só.
Então, Santa Ceia é manifestação de unidade da igreja. Por isso a importância, amados companheiros dirigentes de congregação, de estarmos aqui todas as congregações reunidas, a Sede, a Guarda, o Alto Aririú, o Eldorado, o Roçado, Forquilinhas, todo mundo junto, não sei se eu esqueci de alguém, mas todo mundo junto aqui, porque participaremos do mesmo corpo, do mesmo cálice, dando a Deus, né, glória a Deus, por sermos parte de um só corpo, e dizendo para o diabo: nós não aceitamos divisão no meio da igreja, nós não aceitamos a murmuração, nós não aceitamos a rebelião, nós somos uma igreja só. Então, apesar de às vezes você ter as suas lutas internas, quando você vem para a Santa Ceia, você está dizendo para o inferno, né, eu não aceito essa investida diabólica, eu não aceito esta seta infernal que quer me tirar da comunhão da igreja. Eu vou para a Santa Ceia me humilhar, eu vou para a Santa Ceia participar do corpo e do sangue do Senhor, juntamente com os meus irmãos. Santa Ceia é manifestação de unidade. E aí surge uma pergunta: menosprezais a igreja do Senhor? Quem participa da ceia sem ter noção do que está fazendo, irmãos, ao final está menosprezando a igreja de Deus. Pode pensar que isso é um grupo de amigos, pode pensar que o pastor é um patrão, ou o dono da igreja, um associado, sei lá o que pode pensar, né? Pode pensar que é um amigo, né? Pode pensar que o corpo de obreiros é conduzido na amizade ou na carne, né? Menospreza a igreja do Senhor. Ao não dar a importância para a Santa Ceia, está menosprezando a igreja do Senhor. E eu vou entrar aqui num ponto que hoje é culto de Santa Ceia, é culto para a gente abrir o livro, né? Uma pessoa que tendo a oportunidade de participar da Santa Ceia, deixa de participar, irmãos, para fazer qualquer outra coisa que não tenha necessidade de fazer, está, no fim, menosprezando a igreja. Está, no fim, menosprezando o corpo e o sangue do Senhor. É claro, irmão, que às vezes você vai estar doente, estar enfermo, né? Você vai estar trabalhando e você não terá condições de estar na igreja, mas tendo condições de estar na igreja e deixa de estar aqui participando da Santa Ceia para fazer um fazer que não é necessidade, você está desprezando esse ato tão importante e desprezando a igreja do Senhor, porque nós agendamos lá, primeiro sábado, é dia de todo mundo vir, né? Vamos jejuar, a gente passa o dia pedindo perdão a Deus, um dia em jejum, se humilhando, né? Dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus ajuda a igreja. Passamos o dia aqui e ao final do dia, de noite, estamos aqui participando da Santa Ceia. E, irmãos, e aqueles que não valorizam isso? A quem estão desprezando? O convite do pastor? A quem estão desprezando? Será que não estão olhando para a Santa Ceia como simplesmente comer um pãozinho, um suquinho? Ou talvez pode pensar: não, comer pão e tomar suco, toma em casa, né? Toma em casa, pega um pão lá e um copo de suco, toma em casa. Menosprezam a igreja de Deus. E aí ele vai dizer, irmãos, que quando ele sabe disso e ele acredita que isso realmente existe, ele diz: olha, o que eu vou dizer? Eu vou dar parabéns para vocês? Quer que eu diga o quê? Que eu aplaudo, que eu vos louve? Não. Eu posso vos louvar em muitas coisas, mas nisso eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto
em memória de mim. Então, Paulo está transmitindo à igreja algo que ele tinha recebido do Senhor. Ele não estava lá reunido na noite de Santa Ceia, mas o Senhor revelou a ele o que era realmente a Santa Ceia e como foi a Santa Ceia. E ele disse, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Ou seja, irmãos, nós olhamos para o pão, vemos um pão, tem gosto de quê? Tem gosto de carne? Tem gosto de pão. Tem gosto de? Tem gosto de pão. Tem cheiro de pão. Tem aparência de pão. Mas Jesus diz, isto é o meu corpo. É uma realidade espiritual. Nós vemos pão, sentimos cheiro de pão, gosto de pão, mas espiritualmente é o corpo do Senhor. E ele vai dizer, e também, de igual forma, depois de haver ceado, comido o pão, também pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, o cálice que nós participaremos aqui, ele é o quê? Ele é o sangue. Ele é o sangue do Senhor. Pelo sangue do Senhor nós fomos purificados, redimidos, né? Pelo sacrifício, pelo corpo dilacerado de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Pelo sacrifício de Jesus, nós fomos salvos, fomos perdoados, nós fomos lavados no seu precioso sangue. E quando nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor, nós trazemos tudo isso à memória. Nós trazemos à memória que nós somos pó, que nós somos pecadores, miseráveis, e que precisou Jesus Cristo se fazer carne e morrer por nós, ter o seu corpo dilacerado por nós, verter o seu sangue por nós, por causa dos nossos pecados. E aí nós nos damos conta do peso dos nossos pecados. Nos lembramos, irmãos, de quão sérios são os nossos pecados. Que foi necessário Deus se fazer carne, habitar entre nós e morrer por nós. Então o pecado ele não é qualquer coisa. Não existe pecadinho, pecadão. Jesus morreu pelos nossos pecados e cada culto de Santa Ceia é dia de nos lembrarmos disso. Que para eu ser perdoado, para eu ser salvo, eu preciso do sacrifício de Jesus. Eu preciso crer e confiar no sacrifício de Jesus. Então é dia de pedir perdão, é dia de humilhar-se na presença de Deus, é dia de reconhecer as suas misérias, é dia de rasgar as suas vestes, rasgar o seu coração, é dia de jejum, é dia de quebrantamento, é dia de humilhação. Porque para nós sermos salvos, um corpo foi dilacerado, foi partido, foi moído, um sangue foi vertido. E aí todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A cada culto de Santa Ceia estamos dizendo, Jesus está voltando. A cada culto de Santa Ceia estamos ansiosos, estamos mais perto da volta de Jesus. Estamos anunciando que Jesus está voltando. Para alguns pode ser uma notícia perturbadora, porque ele pode pensar, meu Deus, eu tenho que botar minha vida em ordem. E para outros pode ser dia de celebração, porque podem levantar as suas mãos e dizer, ora vem Senhor Jesus. Cada culto de Santa Ceia
tem um gostinho do céu. Cada culto de Santa Ceia, nós nos lembramos que a nossa vida aqui é passageira e que Jesus está vindo nos buscar, que a nossa morada é celestial e é eterna, e aqui nós somos meramente estrangeiros. Nossa vida aqui é passageira, é curta, e que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora a coisa aperta. Depois de dizer a importância da Santa Ceia, de dizer coisas maravilhosas sobre o que é a Santa Ceia, dizer que não é apenas um aperitivo, não é um comes e bebes, depois de dizer que não é simplesmente uma janta, né? Mas de que é algo com um peso espiritual tremendo. Ele vai dizer, por isso, entendendo o que é a Santa Ceia, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar indignamente? Veja, irmãos, naturalmente todos nós somos indignos. Ninguém aqui é perfeito. Mas quando ele fala indignamente, significa que a forma como se participa, ela é indigna. O procedimento é indigno. Como que eles participavam indignamente? Eles faziam uma janta e se empanturravam de comida, né? Eles mal davam graças a Deus. Cada um participava antecipadamente, ou seja, a hora que a mesa estava posta, ele já ia comendo. Com pressa, com gula, né? com fome, apenas querendo comer o pão e o cálice. Assim eles participavam indignamente. Hoje, graças a Deus pela nossa liturgia, já isso, nós não temos essa tentação, né? De sair alguém pular e pegar o pão ali e sair mordendo o pão pela rua. Mas a tentação é outra. De chegarmos aqui, irmãos, mal dobrarmos os joelhos e chorarmos na presença de Deus pelos nossos pecados. Chegarmos aqui, né, e não conseguir dobrar os joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse mês falhei tantas vezes, e agora é dia de Santa Ceia, Senhor. E eu sei a importância da Santa Ceia, eu quero participar, Senhor, com temor, com reverência. Então, perdoa os meus pecados. Será que é possível, irmão, chegar um crente aqui e nem dobrar os seus joelhos e falar uma simples oração dessa? Será que você fez isso esta noite? Você, ao sair de casa, sabendo que hoje era culto de Santa Ceia, algo pesava no seu coração e o Espírito Santo lhe dizia, lembra daqueles pecados? Você já confessou, você já pediu o perdão, você já acertou aquela situação? Ou você vem simplesmente assoviando pela estrada, pensando, ninguém sabe dos meus pecados, vou lá, como pão, tomo suco e vou embora. Isso é participar indignamente, sem ter noção do que está fazendo, sem ter temor. E esta pessoa será réu, será julgada, será condenada. Será condenada. Olha, irmãos, o peso da Santa Ceia. Por causa de uma janta, né? Olha, irmãos, por causa de uma janta, eles seriam condenados. É possível, olha, veja a questão. Será que é possível pecar comendo pão e tomando suco em casa?
Veja, que comer um pão e tomar um suco em casa, às vezes a gente nem ora. Agora, quando participamos do corpo e do sangue do Senhor, sem ter consideração pelo que estamos fazendo, seremos condenados. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está dizendo aqui? Faça um autoexame aí. Examine-se a si mesmo, porque tem coisa que o pastor não sabe, que o corpo de obreiros não sabe, que às vezes nem mesmo a esposa sabe, ou o esposo sabe, ou o pai e a mãe sabem. Examine-se. Veja como está a sua vida. Veja como foi o seu mês. Veja como você tem se comportado como crente, como tem sido o seu testemunho, como tem sido a sua vida. Examine-se a si mesmo. Não examine o teu vizinho. Não examine o irmão que está do teu lado. Porque às vezes é mais fácil tirar um cisco do olho do irmão do que uma trave que está nos nossos olhos. Por isso a instrução de Deus é: examine-se a si mesmo. Faz um exame aí na tua vida. Vê como você está. Não fique pensando, o irmão, aquele lá, eu acho que não deveria participar da Santa Ceia. Olha para você agora. Examine-se a si mesmo. E aí, irmãos, encontrou o problema, te humilha. Porque a resposta não é examine-se a si mesmo e se desvie, e desista, e abandone a igreja, e nunca mais tome Santa Ceia, não. Examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então é uma palavra de esperança. Você falhou, você errou, você cometeu erros, mas então examine-se, confesse a Deus, clame por misericórdia, e aí sim, com a vida acertada com Deus, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem come e bebe sem saber o que está fazendo. Por isso que nós não participamos, não damos Santa Ceia para as crianças. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está tomando veneno. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Às vezes o motivo de muita gente fraca espiritualmente, desanimada, enferma, e até mesmo chegando ao ponto da morte, por não terem consideração com a Santa Ceia. Estão com as suas vidas desconcertadas. Mas chegam na igreja, comem um pãozinho, um suquinho e vão embora. Estão tomando juízo para si. Estão comendo veneno. Porque eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Isso numa igreja pentecostal. O grande problema dessa igreja não era a falta de milagres, falta de profecia. Uma igreja efervescente, mas com um grande problema. Muitos estavam enfermos, estavam morrendo, não por falta de milagre, não por falta de profecia, mas por falta de unidade com a igreja, por falta de humildade, por falta de confessar os seus pecados, de examinar-se a si mesmo. Agora, a palavra diz, porque se julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando você se examina e você se arrepende, você se livra da condenação. Agora, quando você é teimoso, soberbo, né? E você não faz o autoexame, Deus precisa lhe puxar a orelha. E isso é um ato de amor de Deus. Quando Deus disciplina alguém, quando alguém é disciplinado, é por amor a esta alma, para que ela não seja condenada com o mundo. Deus a disciplina para que essa pessoa possa ser restaurada, reavivada, restabelecida, ela possa ter o seu coração reparado e todo calejamento, toda mente cauterizada seja transformada, seja reavivada. Então, se você ver alguma pessoa disciplinada, por mais que lhe traga tristeza, dê glória a Deus, porque é um ato de misericórdia de Deus para que esta pessoa não seja, ao final, condenada com o mundo. E aí, irmãos, temos uma mensagem final. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Ou seja, você não está vindo aqui para comer. Você não está vindo aqui para jantar. Né? Você está vindo aqui para participar de um ato espiritual. E se você entende isso, eu lhe convido a estar de pé.